Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de banco de dados. Hoje nós iremos trabalhar no mesmo modelo da última aula, apresentação aqui no canto, eu em tela cheia explicando o conteúdo para vocês. Preparados? Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre os modelos e arquiteturas de banco de dados. Tá? Isso é muito importante para a gente entender que existem vários modelos e várias arquiteturas que vão abrir um pouquinho a mente da gente para entender como os bancos de dados foram implementados e evoluindo durante os anos. Vamos continuar então. Vamos falar então sobre os modelos de arquitetura de banco de dados, que nós estamos vendo aqui a arquitetura, a casa, e vamos ver exatamente esses modelos agora, começando pelas arquiteturas. Bom, o que vem a ser arquitetura, antes da gente começar a falar sobre essas arquiteturas ali? A arquitetura diz como o banco de dados está construído, qual é a base dele, tá? Se ele tem informação, se ele é distribuído, se ele é centralizado, onde estão os componentes. Lembra que nós vimos na aula passada os componentes do banco de dados? Onde é que estão esses componentes? Como é que eles foram construídos? Isso nós estamos falando de arquitetura. Então, a primeira arquitetura que nós vamos falar é a arquitetura centralizada. Lê comigo aqui a definiçãozinha dela. É utilizar o conceito de concentrar nos mainframes os processamentos das funções do sistema, programas de aplicação, programas de interface, entre outras funcionalidades do SGBD. Veja bem, nós estamos falando de concentrar em mainframes. Quando a gente fala da arquitetura centralizada, nós estamos falando de uma arquitetura que surgiu lá nos primórdios da computação. Quando nós tínhamos computadores de grandíssimo porte, com máquinas que ocupavam uma sala inteira, às vezes até andares. E essas máquinas eram muito caras. E as pessoas não tinham acesso direto a essas máquinas. Então nós tínhamos o conceito de terminais burros. Então tinha um terminal, esse terminal tinha um cabão literalmente ligado até chegar no mainframe. E o mainframe estava todo o processamento ali dentro dele. Então, os primeiros bancos de dados surgiram nessa época, onde eu tinha vários terminais, meus terminais eram apenas teclados, deve ter visto nos filmes aqueles monitor verdão, os tecladão gigante, eram os computadores, eram os terminais de acesso aos mainframes. A primeira arquitetura de computador centralizado de banco de dados trabalhou dentro de um mainframe, portanto, usando essa ideia de concentração, ou seja, todo o processamento, todos os dados estavam armazenados no mainframe. E esses dados eram acessados por meio de terminais, de forma restrita, poucas pessoas tinham acesso, e isso permitia ter acesso a todo o poder de processamento do computador do mainframe, para poder guardar o banco de dados. Só que também permitia um problema de crescimento vertical, eu sempre misturo, vertical, que é quando eu preciso aumentar a quantidade de pessoas acessando, eu preciso crescer o servidor. Isso era difícil de fazer com o mainframe, porque era uma estrutura muito cara. Tá? Continuando a próxima arquitetura, nós vamos falar agora da arquitetura que é uma das mais comuns até hoje em dia ainda, quando a gente fala de aplicações desktop, que é a cliente-servidor duas camadas. Por que vem ser duas camadas? Vamos entender o quê? Primeiro, a definiçãozinha rápida. É uma evolução da arquitetura centralizada. Então nós tínhamos a arquitetura centralizada, ela evoluiu, e agora ela passou parte do processamento para os clientes. Ou seja, desafogando os servidores, os programas de interface com o usuário, e os de aplicações foram transportados para o lado do cliente. O que nós separamos aqui então nesse diagrama? Nós tínhamos em primeiro na parte de baixo o SGBD, tá? O sistema gerador de banco de dados, o software que rodava no mainframe. Ele continua rodando no computador centralizado, que tem uma quantidade de processamento maior. Só porque dentro do computador servidor agora, da primeira camada, eu só tenho o SGBD, eu não tenho o software do cliente. O software do cliente, que também faz processamento, que tem que fazer leitura de algumas coisas, foi transportado para os clientes desktop. Isso aqui já foi tornado mais comum quando nós começamos a trabalhar com os PCs. Os PCs, as workstations, passaram a ter mais capacidade de processamento e parte do processamento que estava no servidor subiu para os clientes. Isso desafogou o servidor, deixando ele responsável apenas pelo que é mais eficiente, que é manipular os dados. Então, nesse caso, eu tenho uma máquina, um servidor, tá? Onde o SGBD roda, e eu tenho máquinas clientes que conectam ao SGBD, solicitam a informação, recebem a informação e apresentam ao usuário. Tranquilo? Seguindo, nós temos então um modelo que é o que está mais atual hoje em dia, que a gente está usando em quase todas as aplicações, que é o cliente-servidor de 3 camadas. Tá? Vamos dar uma olhada na definição primeiro. Foi adicionada uma camada intermediária entre a máquina cliente e o servidor de banco de dados. Essa camada do meio passou a chamar-se de servidor de aplicação ou, em alguns casos, servidor web, dependendo do contexto onde o aplicativo está inserido. O que vem a ser isso, gente? Nós tínhamos aqui embaixo, lá embaixo, o SGBD, que rodava no computador em um servidor, continua rodando em um servidor. Só que esse SGBD tem uma camada no meio agora, que é chamada servidor de aplicação, que é responsável por poder fazer validações de negócio, fazer processamentos lógicos em cima dos dados.
E a terceira camada a camada de apresentação é a camada do cliente. Hoje, resumindo isso daqui, eu tenho um navegador para vocês, que é o cliente, eu tenho o servidor de aplicação ou o servidor de página, que é quem recebe as solicitações do cliente. Esse cara, que é o servidor de página de aplicação, ele solicita informação para o banco de dados, recebe, faz algum tratamento e devolve para o cliente. Por isso, o servidor, cliente-servidor em 3 camadas. Eu tenho o servidor da banco de dados, o SGBD, o servidor de aplicação e o cliente na outra ponta. O cliente solicita os dados para o servidor de aplicação. O servidor de aplicação pega essa solicitação, faz algum processamento, solicita informação para o servidor de banco de dados, o SGBD. O SGBD simplesmente recupera a informação em disco, traz para a memória e devolve para o cliente, para o servidor de aplicação. O servidor de aplicação pega esse dado agora e devolve para o cliente processado. Essa é a ideia do cliente-servidor em 3 camadas. Continuando. Nós temos aqui agora um modelo que é muito utilizado quando a gente tem uma grande demanda de processamento, ou seja, tem uma quantidade de solicitações de acesso muito grande. Vejamos primeiro a definição. A arquitetura distribuída é um conjunto de bancos de dados distribuídos através de uma rede de computadores. Para ter o SGBD distribuído, eu preciso de rede de computadores, ou seja, eu preciso ter vários computadores para distribuir o banco de dados entre eles. Então, mais uma vez, é um conjunto de bancos de dados distribuídos através de uma rede de computadores, mas logicamente interligados enquanto SGBD. Ou seja, eu vou ter uma camada de servidor aqui, que é o SGBD, que ele é o concentrador, ele recebe as requisições. Só que os dados não estão no mesmo computador que ele. Eu tenho vários computadores agora, ou vários servidores, e esses vários servidores, eles estão em parte do banco de dados ou todo o banco de dados. Tá? Então, quando chega a solicitação para o servidor que está no meio, o servidor encaminha a solicitação para um banco de dados pegar a informação. O que isso traz de vantagem, gente? Quando eu tenho uma quantidade muito grande de acesso, muitas solicitações de acesso, uma máquina só não conseguiria atender tudo. Então, esse servidor de banco de dados, o SGBD, em vez de ele ser responsável por todos os dados, ele distribui essa responsabilidade por outros servidores. Então, eu tenho dessa forma uma distribuição de carga de trabalho. Dessa forma, a gente consegue ter maior desempenho, velocidade de acesso maior. Então, com isso, a gente fecha as arquiteturas. E agora nós vamos falar sobre modelos. Mas para a gente poder falar sobre modelo de SGBD, vamos entender primeiro o que é um modelo. Tá? O modelo é uma coleção de ferramentas conceituais para descrever. Descrever o quê? Vamos lá. Nós estamos falando de um modelo, nós estamos falando de uma padronização para poder fazer alguma coisa. Quando a gente fala de modelo de banco de dados, nós estamos falando de ferramentas conceituais que descrevem o quê? Primeiro, descreve os dados. Ou seja, esse modelo vai dizer como os dados vão ser descritos, como esses dados vão ser modelados. Vai ser tabela, vai ser objeto, vai ser uma árvore, um grafo. Isso é os dados que esse modelo vai descrever. Segundo, eu tenho os relacionamentos desses dados. Como é que esses dados estão relacionados? Exemplo, eu tenho cliente e tenho produto. Como é que um cliente se relaciona com o produto? O cliente ele compra o produto. Então, esse compra que está no meio é o relacionamento entre o cliente e o produto. Como é que o modelo, veja bem, que é a padronização, nós temos dos níveis hierárquicos da aula anterior, de abstração, mundo real, modelo descritivo, modelo conceitual, modelo operacional e o modelo interno. Nós estamos falando agora do modelo conceitual, como é que ele modela isso, como é que ele descreve esse modelo conceitual. Nós temos que falar sobre o relacionamento. Então o modelo tem que descrever como é que é feito o relacionamento entre duas entidades, palavrinha-chave para a gente poder conhecer mais à frente. Assim como eu tenho que descrever quais são esses relacionamentos, eu tenho que descrever o que é a semântica dos dados. Lá vem o professor com palavra difícil. Gente, semântica troca por significado. Qual é o significado dos dados? O modelo conceitual, modelo de banco de dados, tem que me dizer como é que eu dou o significado para um dado. Tá? Exemplo, quando eu falo do relacionamento, esse relacionamento tem uma semântica, tem um significado desse relacionamento de cliente com produto, que é a compra. Tá? Eu tenho restrições de dados, o modelo tem que me dizer como é que eu faço restrições. Um exemplo simples, uma restrição de integridade de dados. Se eu tenho produto, tenho venda e tenho cliente, eu não posso apagar um produto que tem venda. Eu não posso apagar um cliente que tem venda. Isso é garantido de restrições de dados. Outra restrição, eu posso dizer que não posso cadastrar cliente menor de 18 anos. Então o banco de dados, o modelo tem que me dizer como é que eu faço isso. E a última parte que a gente tem ali embaixo, que é a estrutura de armazenamento dos dados. Como é que eu armazeno esses dados? Eu vou pegar os dados e preciso guardar esses dados. Como é que vai ser feito esse armazenamento? Aí eu tenho a estrutura de armazenamento.
Então, quando a gente falou de modelo de banco de dados, não de SGBD, tá? O modelo que rege o banco de dados, que rege o SGBD, ele precisa ter para mim descrições de como eu guardo os dados, como esses dados se relacionam, a semântica de dados, restrições de dados e a estrutura de armazenamento. Isso é o que o modelo me diz. Vamos conhecer os modelos agora? O primeiro modelo que nós vamos ver vamos mais uma vez, igual a gente falou das arquiteturas, os modelos têm a mesma ideia, tá? Eles surgiram no primórdio da computação e vieram evoluindo. Esse modelo de dados hierárquico foi um modelo muito utilizado nas primeiras aplicações de banco de dados. A ideia dele era conectar registros numa estrutura de árvore de dados, através de um relacionamento dos tipos de um para muitos. Vamos dar uma olhadinha na figura aqui, ó. Eu tinha um primeiro nó, uma primeira estrutura de uma árvore. Essa primeira estrutura, a partir dela, criava-se raiz. Quer ver que começamos a entender melhor um pouquinho o que é esse banco de dados hierárquico? O sistema de arquivo do seu computador. O que é esse sistema de arquivo, pessoal? Abre o meu computador, o Windows Explorer, você vai lá no C2 pontos. Quando você vai no C2 pontos, tem uma árvorezinha. Aí você abre lá, vê lá Windows, arquivos de programa, usuários. Aí você abre aquela pastinha e entra dentro de outro lugar. Aquilo ali é um banco de dados hierárquico, certo? Onde eu tenho informações gravadas de forma hierárquica, onde eu tenho uma raiz, eu tenho um pai, a partir desse pai eu vou criando estruturas, vou entrando nas estruturas. Esse é o modelo de banco de dados hierárquico, onde eu tenho um nó, e esse nó tem filhos, e os filhos podem ter filhos. Ok? Seguindo. O próximo modelo que nós vamos falar é o modelo de dados em rede. Ele é bem semelhante ao hierárquico. Qual é a diferença? Não é só uma árvore, onde o pai só tem vários filhos e o filho só pertence a um pai. No caso do banco de dados modelo em redes, os nós filhos podem ter dois pais. Opa, o que é isso, né? É só porque um nó pode estar ligado a mais de um. Por exemplo, aqui, nó vendas, se fosse no modelo hierárquico, só teria o José e o Maria, certo? Mas, nesse dado não serviu de exemplo, foi legal não. Deixa eu pegar outro exemplo aqui. Não, é isso mesmo. Ó. A vendas está com o José e está com a Maria. E a cobrança está misturada com a Joana aqui no meio, ou seja, ligando em rede. Tá? Olha aqui, por exemplo. Quando eu vim para cá, eles ligam para o outro lado, fazem cruzamentos. Liga a estrutura uma na outra. Tá? Isso é o em redes. Esse aqui, para falar a verdade para vocês, eu não conheço nenhum banco de dados que implemente modelo em rede. Hierárquico nós conhecemos, o sistema de arquivo do seu computador faz isso. Agora em rede praticamente não tem SGBDs que usam isso hoje em dia. Avançando. Depois nós temos o banco de dados relacional. Esse aqui vale a gente parar e falar um pouquinho com mais calma, porque ele é o modelo mais utilizado nos bancos de dados atualmente. Vamos dar uma olhadinha na definição dele. Os bancos de dados relacionais são fundamentados com matemática, sendo um modelo baseado em lógica e na teoria de conjuntos. Então a gente trabalha com a ideia de conjuntos e tornou-se o primeiro modelo de banco de dados formal. Foi o primeiro modelo que foi especificado. Nós falamos do hierárquico, do em rede. Esses modelos surgiram junto com a computação, mas não tinham uma concepção que descrevesse aquelas características que nós colocamos lá. Então, o banco de dados relacional foi o primeiro a ter essa descrição formal. Tá? A ideia do modelo relacional é que nós temos conjuntos. O que são esses conjuntos? Os conjuntos são relações, na palavra diferenciada, e as relações são nada mais do que tabelas. Vamos continuar que tem mais uma parte para falar sobre ele. Então, o modelo relacional ele representa o mundo real através de definições de conjuntos de entidades. Eu tenho a entidade, que geralmente é uma tabela, e essa entidade ela pode se relacionar com outras entidades. Então, no modelo relacional, eu tenho a descrição desses conjuntos de entidades e dos conjuntos de relacionamentos, que é como uma entidade se relaciona com a outra. Veja o exemplo aqui com a gente. Eu tenho lá departamento, são lotados N funcionários. Tá? Então, esses números, toda essa representação aqui, lembra dos níveis de abstração? Mundo real, modelo descritivo, modelo conceitual. Aqui nós temos um modelo conceitual, que descreve conceitos dos nossos dados que nós identificamos. Então, eu tenho o departamento, eu sei o que é um conjunto de departamentos, departamento financeiro, pessoal, RH. Eu tenho um conjunto de funcionários. Tá? E como é que os departamentos se relacionam com o funcionário? Aí nós pegamos aqui a leitura, a gente faz a leitura daqui e lê do outro lado. Tá? Então, eu tenho aqui um departamento, não é esse um que está aqui não. Quando eu vou fazer, esse aqui é um conjunto. Mas quando eu quero ler o relacionamento, eu faço assim, eu pego um indivíduo desse conjunto. Um departamento pode ter quantos funcionários? No mínimo um, porque não tem departamento sem funcionário, e no máximo N. O que quer dizer N? Muitos funcionários, de um ou mais. Tá? E agora, se um departamento pode ter vários funcionários, e um funcionário, como é que eu sei como é que ele está associado com o departamento? Eu pego aqui agora desse conjunto, eu pego um indivíduo,
E esse indivíduo pode estar associado, ou pode estar lotado em quantos departamentos? Aí tem aqui, ó, no mínimo 1 e no máximo 1. Então eu sei que um funcionário só pode estar lotado em um departamento. Essa informação que está aqui, gente, ela é... Qualquer pessoa que conhece a notação vai lê-la e vai chegar na mesma conclusão. Essa é a vantagem do modelo conceitual. O modelo conceitual tem uma forma, tem formalismo, diz como cada item desse está descrito. Então todos que conhecem essa sintaxe vão ler esse diagrama do mesmo jeito, vão entender a mesma coisa. E a partir desse modelo conceitual, lembra os níveis de abstração: mundo real, modelo descritivo, modelo conceitual, modelo operacional. Aí aqui embaixo nós temos o nosso modelo operacional, que é quando a gente vai para as tabelas. Então, quando a gente fala do banco de dados relacional, as tabelas têm o nome de relação. Então, cada tabela, na verdade, é chamada de relação. E dentro dessa relação tem alguns nomezinhos que mudam. Geralmente cai até em concurso que pede sobre banco de dados, tá? Então, quando a gente fala de coluna de uma relação, coluna de uma tabela, nós estamos falando de atributos. E a palavrinha que mais confunde é quando eu quero saber em uma linha de uma tabela. Uma linha de uma tabela também pode ser referenciada como uma tupla. Tá? Uma linha e tupla, quando a gente fala de modelo relacional, é a mesma coisa. Continuando. Outro modelo que surgiu depois do modelo relacional, que teve várias discussões, lembra do histórico da aula passada? Nós temos falando sobre o modelo de banco de dados orientado a objeto. A mesma orientação a objeto vocês estão estudando na disciplina de programação 1. Aqui nós temos a descrição do modelo. Este modelo foi criado pensando na necessidade de armazenamento e consulta de dados complexos. Tá? Esses dados complexos eles estão incorporando o paradigma de programação orientada a objeto, de classe, de herança, de encapsulamento e polimorfismo. Então, esse banco de dados orientado a objeto ele surgiu para poder conseguir atender essa demanda das linguagens de programação orientada a objeto, para armazenar os dados da linguagem de programação orientada a objeto em um SGBD, em um banco de dados. Poucos bancos de dados são utilizados nessa área ainda, por causa da questão de performance e outras coisas. Existe um banco de dados chamado Cache, que é o único que eu conheço comercial. O Postgres tem alguns suportes a recursos de orientação a objeto. O Oracle também tem alguns recursos de orientação a objeto, mas não todos. Tá? O único que eu conheço comercial que tem recurso a todo é o Cache. Existem outros softwares de banco de dados livre que também suportam esses recursos de orientação a objeto. E aí, no meio termo, nós temos o banco de dados objeto relacional, que juntou o que era melhor de duas áreas. Tá? Ele é semelhante ao modelo relacional, mas ele adiciona alguns conceitos de orientação a objeto, certo? Foi incorporado. Por exemplo, o esquema de banco de dados dá suporte a consultas a objetos. Eu não consulto só tabelas, eu posso armazenar objetos dentro do banco de dados, tá? Mas ainda nesse estrutura de tabelas. E dentro disso, eu também consigo a questão de classe e de herança. Vocês vão ver isso lá em programação, que eu consigo ter uma classe mãe, ter classes filhas, que herdam comportamento. Eu levei isso para o banco de dados objeto relacional. Não tem todas as características do que seria um banco de dados orientado a objeto, mas ele traz o que é melhor dos dois mundos. Aquilo que vem da orientação a objeto e aquilo que vem de bom do modelo relacional. E criou-se o banco de dados objeto relacional. Exemplos desses casos, nós temos o Oracle, nós temos o Postgres, que suportam recursos objeto relacional. Bom, pessoal, com isso a gente encerra essa parte introdutória de conceitos de SGBD, de arquitetura e de modelos. Espero vocês na próxima videoaula. Não esqueçam de ler os nossos textos básicos. Esses textos básicos são muito importantes para vocês compreenderem mais a fundo esse conteúdo que foi exposto hoje. Até mais!